Bom dia, Deus nos abençoe. Quero convidá-los para nós lermos o texto de hoje que se encontra em Mateus, capítulo 26, o versículo 30. Hoje, sexta-feira, dia 5 de março, Mateus 26, verso 30, diz assim: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse versículo aqui, o contexto dele foi logo após a Santa Ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, eles tomaram a ceia junto, ele instituiu a ceia ali, comeram a Páscoa, instituiu a ceia e já foram para o Monte das Oliveiras, onde ele orou, onde ele intercedeu, onde ele clamou por si, onde ele chorou e transpirou sangue. O devocional escrito pelo pastor Renatinho diz o seguinte: eu sempre quis saber qual foi o hino que Jesus cantou com seus discípulos naquele dia. Talvez tenham cantado um dos salmos específicos à ocasião. O fato é que aquele hino foi o último que o mestre cantou antes de sua crucificação. Com certeza ficou marcado em sua memória. Você lembra da última canção que você cantou ao Senhor? Diferente de Jesus, que era onisciente, nenhum de nós sabe qual será o último hino, o último dia da vida, a última respiração. Por isso, mais do que ser um adorador, devemos viver como adoradores. Como disse Davi, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34:1. Para os discípulos, aquele hino que cantaram era apenas mais um hino. Para Jesus, era o hino. Eu fico imaginando o mestre cantando com toda a força, olhando para o alto e deixando a lágrima rolar. Cante ao Senhor, louve, erga sua voz em cada louvor entoado a Ele, como se fosse o último. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus sabia do seu momento. Ele sabia do seu último hino, da sua última Páscoa. O Senhor Jesus sabia o que estava por vir. O Senhor Jesus convidou aqueles discípulos, eles cantaram o hino, como era de costume na Páscoa. E como era costume na Páscoa, é bem provável que eles tenham cantado um salmo. Era comum o povo de Israel cantar os salmos, ou não, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus sabia que em vida, como um homem, era o último louvor que ele iria cantar. Nós sabíamos que seria um momento diferente que o mestre estaria passando. Para os discípulos era tudo novo. Eles ouviram Jesus falando que teria que partir, teria que morrer, mas que no terceiro dia voltaria. Eles não entenderam. Isso faz muito sentido para nós hoje, que já vimos isso escrito. Nós que já buscamos ao Senhor como aquele que ressuscitou dos mortos. Mas para os discípulos ainda era novo, ainda era difícil. Tudo se tornaria mais claro a partir do livro de Atos capítulo 2, porque a descida do Espírito Santo ia revelar muita coisa para os apóstolos. Mas agora, e se fosse nós? Quero fazer uma pergunta: qual será o último louvor que eu cantaria na terra? Qual seria, o último louvor que eu cantaria na terra, se eu soubesse que hoje é o meu último dia? Se eu soubesse que logo depois do almoço seria o meu dia, a minha hora e o meu segundo de partir? Qual louvor eu escolheria dentro do meu leque de opções? Será que eu não tomaria mais cuidado na letra? Será que quando eu estivesse cantando eu não viveria cada palavra? Qual seriam as minhas últimas atitudes na terra? Como que eu trataria? Como que eu me comportaria diante das pessoas no dia que eu soubesse que era o dia da minha morte? Como eu gostaria de ser lembrado? Ou será que eu estaria me importando de ser lembrado? Como que eu faria a minha última oração diante do meu Deus se eu soubesse que o meu último dia chegou? Irmãos, eu creio que a nossa vida ela é vivida de uma forma que nós não estamos muito conectados com o momento presente, com as coisas que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos comendo. Nós sempre estamos pensando que vai durar muitos anos ainda, que nós temos muita coisa para fazer, então dá para desperdiçar o nosso tempo. Dá para não louvar a Deus com toda a intensidade agora, porque vai chegar um dia e vai ter um culto especial, que aquele culto ali eu vou louvar o Senhor e Ele vai ficar feliz comigo. Vai chegar um culto em que eu vou meditar em cada letra. Bom, se você, até o mais tímido ou tímida agora, que está nos acompanhando, se hoje fosse o dia do seu último louvor, e você normalmente é daquelas pessoas que na igreja não abrem a boca ou canta bem baixinho, será que se fosse o último, você não rasgaria a sua voz em louvor e adoração?
Irmãos, eu gastaria a minha voz, eu sairia da igreja rouco, ou da minha casa, onde quer que eu estivesse. Se eu soubesse que hoje é o meu último dia de vida, eu gastaria toda a minha energia louvando ao Senhor, mas aí que está o erro. Porque nenhum de nós sabe qual é o nosso último dia de vida. É certo, eu conheci algumas pessoas, e alguns filhos dessas pessoas que faleceram, que falaram assim, olha, eu tenho um parente, ou minha mãe, ou a minha avó, ela reuniu todos os filhos e falou assim, olha, eu não passo de hoje, daquele dia aquela pessoa morreu. Alguns dizem que eles têm essas clarividências, né? Eu já acredito que a pessoa se sente fraca, até pode ser que o Senhor tenha revelado em um sonho. A Bíblia diz que os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, ou vice-versa, né? Quando eu analiso essas coisas, eu penso, se eu tivesse a oportunidade de saber o meu dia, será que eu não faria algo com mais intensidade? Eu não sei. Eu não sei qual será o meu último dia, o Senhor Jesus sabia. Mas o Senhor Jesus foi intenso em todos os anos de vida, de ministério que Ele teve. O que falta intensidade é em nós. Nós achamos que sempre teremos mais tempo. Nós sempre achamos que teremos mais oportunidades. Há uns textos, há uns versos no livro de Eclesiastes que fala sobre o luto. Que é melhor estar na casa do luto do que na casa de festas. Eu sempre uso esse verso nos velórios que a gente acaba ministrando. Quando eu estou diante de alguém que era próximo, né, de mim, o quanto mais próximo, mais intenso. Eu sempre fico analisando aquela pessoa ali que eu gostava, tinha um certo carinho, e imaginando, eu poderia ter gastado um pouquinho mais de tempo. Aí eu senti vontade de ligar para ela semana passada, eu deveria ter ligado e ter mandado aquela mensagem. A gente sempre deixa para depois, e depois só fica a saudade, às vezes fica até uma dor no coração. Às vezes fica até um remorso, um arrependimento. Mas o Senhor está nos chamando a viver uma vida de intencionalidade no agora, no presente, no momento, no racional. Eu estou aqui agora no devocional. Os irmãos estão aqui agora comigo no devocional. Vamos viver esse momento. São apenas 30 minutos. Está quase acabando. Vamos viver esse momento. Acabou o devocional, eu tenho que fazer comida, fazer compra, limpar a casa. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de muitos pegarem aí para que no sábado e domingo fique tudo limpinho. Eu consigo, se eu me esforçar, a viver o momento e aproveitar cada momento. E isso em especial quando eu estou na presença de Deus louvando e adorando. Irmãos, quantas vezes nós estamos cantando louvores dentro da igreja e a nossa mente viaja na maionese? Nós estamos ali adorando, dizendo digno de glória, gol do Flamengo, né? Aleluia, o Senhor é bom. E quando eu chegar em casa eu preciso pedir um lanche. Irmãos, eu não estou brincando. É isso, nós estamos ali cantando e adorando, a nossa mente viaja porque nós não estamos treinados, acostumados a viver o momento, aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos sempre fazendo alguma coisa. Quer ver uma coisa comum para todos nós? É assistir um filme e com o celular na mão. É fazer comida e o celular na mão. É assistir uma live e o celular na mão. É óbvio, na live tem que ter o celular ou um computador, né? Mas às vezes não necessariamente prestando atenção naquilo que eu estou fazendo ali. Nós achamos que a nossa mente tem capacidade de fazer 2, 3 coisas sempre. Na verdade, irmãos, nós não fomos feitos para isso. É claro, algumas pessoas têm uma capacidade ainda mais, mas ainda assim não vai aproveitar 100% do que está vivendo. Nem se nós dermos atenção total, a gente vai captar tudo de primeira. É por isso que nós estamos tão distraídos. É por isso que nós não estamos mais concentrados quando o Senhor fala. Os irmãos lembram, nós comentamos ontem a respeito da voz do Senhor falando conosco. Eis que quando estiverem no caminho, ouvireis uma voz detrás de ti, esse é o caminho, andai por ele. Nós não vamos ouvir voz nenhuma por trás da nossa cabeça, ou nos nossos ouvidos espirituais, ou qualquer que seja a forma que Deus vai falar conosco, através da natureza, através de alguém, através de um sonho, porque nós estamos tão distraídos com o mundo, e não prestamos atenção. Não estamos conectados com o presente momento. Não estamos vivendo de verdade o que o Senhor nos chamou para viver, que seja uma vida de intencionalidade. Irmãos, nós estamos nesse mundo para servir a esse Deus de verdade. Nós estamos nesse mundo usando os recursos que o mundo me dá para me manter dentro da presença dele, debaixo das suas asas. Agora, o que eu estou fazendo é justamente o contrário. Eu estou usando Deus e os recursos que ele me dá
para eu ser feliz e viver bem nesse mundo. Essa não é a ordem correta das coisas. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus colocou nas suas mãos, o seu trabalho, o seu salário, a sua família, tudo isso nós vivemos, o Senhor nos dá momentos de alegria, mas tudo isso tem que me sustentar diante da presença desse Deus maravilhoso. Se a ordem das coisas estão invertidas, nós estamos errados. Daí falta aquela paz que excede o entendimento, porque o meu foco não é mais estar com o Senhor em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai o Senhor e o seu reino, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é busque o dinheiro, busque fazer assim a faculdade mais top, corra atrás, vença como tem que vencer, para que todas as demais coisas entrem no seu lugar. Irmãos, não é isso. Isso é justamente o contrário. É isso que o inimigo das nossas almas quer que a gente pense. O Senhor está nos chamando, nos convidando a viver uma vida intencional, a viver uma vida de louvor e adoração. E se hoje fosse o seu último dia de vida, como é que você abriria a sua boca em louvor e adoração? Irmãos, eu rasgaria o peito, abriria minha garganta, cantaria até ficar rouco, esperando o Senhor voltar. Por que eu não faço isso? Sem saber. Pode ser meu último dia, pode ser que não seja. Por que não faço isso todos os dias? Talvez porque eu ainda não tenha entendido, talvez isso que eu escuto nos meus ouvidos e que eu até replico com os meus lábios, talvez não tenha se tornado realidade dentro de mim, no meu interior. Como diz a Bíblia, no homem interior, que é o meu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Romanos 8, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Se ele testifica conosco que nós somos filhos dele, irmãos, nós precisamos estar atentos a esse testificar. Esse testificar é o Senhor dizendo: eu estou com você. Faz o que me agrada, busca a minha presença, se santifica. A Bíblia nos ensina a buscar a paz e a santificação, sem a qual, essa santificação, ninguém verá o Senhor. Aí, parafraseando agora uma amiga de oração que nós temos, ela disse que quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que ficar como se nós estivéssemos debaixo de uma cachoeira. Minha esposa comentou isso ontem na nossa live. E quando você, não sei se os irmãos já ficaram debaixo de uma cachoeira, irmão, você não escuta mais nada. É ensurdecedor. As pessoas podem gritar, você fica: o quê? Não estou te ouvindo. E essa amiga disse que, comparando a palavra do Senhor, quando diz que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas, irmãos, quando nós estamos atentos à voz do Senhor, nada mais chama a nossa atenção, porque o Senhor fala mais alto ao nosso coração do que qualquer outra coisa. Agora, a voz do mundo são muitas vozes, não é como voz de muitas águas, mas é uma voz como de grande multidão. Já tentou conversar com alguém no meio de uma multidão imensa, também todo mundo conversando? Já esteve no meio de uma manifestação, de uma passeata, de um evento, de uma carreata, e você ali no meio tentando conversar com alguém, tem que ser aos gritos, e mesmo assim você não entende tudo. Você não capta ali as emoções do que está acontecendo. Irmãos, vamos estar no meio dos locais onde Deus fala, nos círculos, nos ambientes onde o Espírito Santo está falando conosco. E que o Espírito de Deus possa tocar a sua vida, o seu coração e complementar essa palavra naquilo que for necessário.